Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre a inspiração das Escrituras, da Palavra de Deus. Na nossa última aula, nós terminamos dizendo que não há um livro fora da Bíblia que tenha autoridade espiritual para interpretar a Bíblia. Todos os outros livros foram escritos por homens sem inspiração de Deus. Mas aí vem uma pergunta. Como era antes da palavra escrita? Bom, como é que as pessoas discerniam se aquilo que estava sendo falado por determinado homem de Deus vinha realmente de Deus? Bom, havia o teste do profeta. Antes da palavra escrita, Deus falava direto com homens que criam nele. Adão, Noé, Enoque, etc. Mas como saber que era palavra vinda de Deus? Deus deu a Noé todas as medidas da arca. Moisés registrou após o dilúvio. Então, como que se aplicava esse teste do profeta? O teste, para saber se era de Deus ou não, era simples. Se acontecesse, era de Deus. Se não acontecesse, não era de Deus. Em Deuteronômio capítulo 18, versículos 19 e 22, Deus está aqui explicando para Moisés como seria o teste do profeta. E Deus mostra que esse teste mostra o seguinte: aquilo que está sendo dito tem que ser direto, simples e literal. Esse é o teste. Ele tem que ser aplicado desta maneira. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que eu falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? A palavra que não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta. Não o temerás. Bom, então o que Deus está mostrando aqui é que se o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, ele nada mais é do que um presunçoso. Ele se apresenta como profeta, mas na verdade ele não é profeta. Por quê? Porque a palavra não se cumpriu, né? Então, Deus disse, com presunção ele falou, não o temas, não reconheça esse homem como profeta de Deus. Agora, em 1 João capítulo 4, verso 1, o apóstolo João nos dá uma dica importante. Ele diz, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Hoje nós temos a palavra escrita, ou seja, tudo que o profeta disser tem que estar dentro dos princípios da Bíblia. Portanto, conhecendo a Bíblia, não seremos enganados. Os princípios de Deus são imutáveis, como as leis físicas. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, nós temos assim uma direção sobre como nós podemos discernir os princípios de Deus e ter o entendimento da Bíblia. O sábio escritor aqui, ele nos fala que o princípio é não confiar em nosso próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tremenda essa palavra. Não confiar em nosso próprio entendimento é um ato de caráter negativo, ok? Tem a palavrinha não, né? Não confia no seu próprio entendimento. Mas para nós podermos exercer esse princípio, praticar esse princípio, nós precisamos exercer duas atitudes positivas. A primeira é confiar no Senhor de todo o nosso coração. É exercer uma fé que não vacila.
Uma fé que não é contaminada pela dúvida. Essa fé é firmada na palavra. Quem confia no Senhor de todo o coração, crê na sua palavra incondicionalmente. Segundo, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Para quem confia no Senhor, não há coincidências ou acasos. Tudo está dentro da vontade soberana de Deus. Quem confia no Senhor consegue vê-lo agindo nas coisas mais simples da vida. Quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração e o reconhecemos em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas, ou seja, Ele vai conduzir tudo em nossa vida. A sua palavra vai se cumprir em tudo que fizermos. Então, a obediência a esse princípio aqui me faz lembrar de um certo dia em que nós recebemos aqui em Londrina um homem de Deus que veio trazer uma série de palestras já faz alguns anos. E quando chegou a hora dele voltar, ele tinha uma reunião em São Paulo com alguns empresários lá, o voo não podia sair. Houve um problema com os equipamentos do aeroporto, alguma coisa. Eu sei que o voo foi transferido para o dia seguinte. E ali dentro do aeroporto, várias pessoas que estavam conosco ali, tínhamos alguns empresários, pastores, ou começou a ficar uma turbulência, né? O pessoal ligando, tentando conseguir um voo fretado, ou alugar um avião pequeno, tentando resolver o problema daquele homem. E eu observei que ele estava ali tranquilo, sentado no banco, e aí então me aproximei dele, começamos a conversar, e eu perguntei para ele se ele não estava preocupado com tudo isso. Ele disse: não, meu filho, eu estou aguardando em Deus. Deus está no controle de tudo. E Ele sabe o porquê que eu estou perdendo esse voo. E assim, né, dali alguns minutos, sentou do lado dele um empresário, começou a conversar com ele, abriu o coração para ele, e acabou que o voo realmente não saiu, não se conseguiu um outro avião para levá-lo em tempo para aquela reunião, e aí então ele acabou ficando hospedado na casa desse empresário. E mais tarde eu fiquei sabendo que, né, ali houve uma abertura de coração, ele trouxe orientações, instruções, palavras proféticas para a vida daquele homem e abriu o espaço para ele tomar um novo rumo nos seus negócios, né, e sair daquela situação difícil que ele estava. E ali eu pude ver como que realmente é a postura de um homem que crê que Deus está no controle de todas as coisas, certo? Então, quando nós estamos crendo no Senhor, essas situações que envolvem a nossa vida, elas, sabe, nós cremos, Deus está no controle. Na minha vida, muitas vezes, eu fui colocado em situações em que eu precisava crer, né, que Deus está no controle, porque não tinha outra alternativa. Né? Ou Ele assume o controle da situação, ou eu não sei realmente o que fazer. Então, a sua palavra ela vai se cumprir em tudo aquilo que nós fizermos. Em Provérbios também, no capítulo 2, versos de 1 a 6, uma outra instrução sábia é que, para que nós possamos, então, ter o discernimento da palavra de Deus, para nós podermos buscar os princípios de Deus, ter o entendimento da Bíblia, nós temos que buscar como a tesouros escondidos. O texto diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento alçares a tua voz, se o buscares como a prata e o procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. A revelação da palavra é um tesouro escondido, que só será encontrado por aqueles que realmente desejam obedecê-la. É claro que há pessoas que leem a Bíblia e não estão nem aí com aquilo que estão lendo. Não estão preocupados em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. Então, realmente eles não vão obedecer. O escritor deste provérbio, possivelmente foi Salomão, nos dá algumas dicas para encontrar esse tesouro, a revelação da palavra de Deus. Primeiro, aceitar as palavras que o Senhor nos ministra através da Bíblia.
certo? Então precisamos aceitar as palavras do Senhor e acatá-las, né? Guardá-las no nosso coração. Para que busque a revelação da palavra toda, a Bíblia é palavra de Deus, certo? Para todos aqueles que buscam a revelação da palavra, toda a Bíblia é palavra de Deus. Então, para aqueles que buscam a revelação, esse conceito de que a Bíblia contém a palavra de Deus não vai funcionar, né? A Bíblia é palavra de Deus desde o primeiro livro, que é Gênesis, até o último livro, que é Apocalipse. Segundo, guardar os mandamentos do Senhor em seu coração como um valioso tesouro. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. Então nós precisamos ter os mandamentos do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração. Terceiro, ouvir atentamente a sabedoria da palavra de Deus. A palavra de Deus é cheia de sabedoria, querido. Se você precisa de conselhos práticos para a tua vida, busque na palavra e você vai encontrar. Eu acho maravilhoso quando nós vemos que a Bíblia traz instruções sobre finanças, administração financeira. Ela traz instruções claras sobre casamento, como manter um casamento. Ela traz orientações tremendas sobre criação de filhos. São situações da nossa vida cotidiana que nós precisamos. Hoje, quando eu ouço elogios aos meus filhos, eu fico muito feliz com isso, né? O comportamento, educação, procedimento, integridade. Eu tenho hoje filhos que são profissionais, trabalham em empresas, e quando eu vejo que eles são reconhecidos, sabe, pela vida deles com Deus, pelo procedimento honesto e íntegro deles, eu me sinto feliz, mas não me sinto orgulhoso. Por que não? Porque a honra e a glória para tudo isso pertence a Deus. Eu simplesmente apliquei na educação deles os princípios que eu aprendi na palavra. Ensinei eles a praticar isso. E hoje eles simplesmente reproduzem aquilo que foi ensinado. Então, a glória é daquele que trouxe a revelação e a honra é daquele que obedece à revelação que recebeu. Quarto, inclinar o coração, o espírito, ao entendimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que para onde o nosso coração inclina é para onde nós vamos. Então, inclina o teu coração ao entendimento da palavra. Coloque o seu coração nisso. Vá com fervor para a Bíblia. Quinto, clame a Deus por entendimento e discernimento da palavra. Então, temos que clamar a Deus. É o Espírito Santo que nos ensina a palavra. Na verdade, ele é o nosso mestre. Buscar o entendimento e discernimento como se busca prata ou algum tesouro escondido. Resumindo tudo isso, é colocar a palavra de Deus como prioridade absoluta em nossas vidas. Ler, estudar, meditar e praticar a palavra de Deus. O resultado desta busca é da decisão de obedecer a palavra revelada, trará sobre nós as seguintes bênçãos, segundo o texto de Provérbios. Vamos receber o entendimento do temor do Senhor. Isso é tremendo, quando nós pudermos receber o entendimento do temor do Senhor em nossas vidas. Vamos achar o conhecimento de Deus. O Senhor nos dará sabedoria, conhecimento e discernimento. Então, esses serão os resultados dessa busca e da decisão de obedecer a palavra revelada. Em Atos 17:11 também tem um outro princípio importante, que é conferir o que nos é apresentado. Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Bom, se nós queremos aprender os princípios de Deus e receber discernimento da palavra, precisamos ser imitadores dos cristãos bereanos. Quando eles receberam a palavra que os apóstolos pregaram, a receberam com avidez, mas examinaram as Escrituras para ver se as coisas eram mesmo como estava sendo ensinado. Então, querido, hoje nós temos aí uma infinidade de ensinos que estão sendo ministrados através do YouTube, através do Instagram e de várias redes sociais. Então, ouça. Se você gostou de uma pregação, tá? Mas confira com a palavra.
Às vezes eu vejo pessoas vir compartilhar comigo e falar sobre alguma pregação que ouviram de algum pastor, e eu já fico com a minha anteninha ligada, porque uma vez ou outra eu percebo, não que se falou uma heresia, mas alguma coisa que destoa um pouco daquilo que é princípio da palavra de Deus. Então, precisamos sim fazer como os cristãos de Bereia, ouvir, mas conferir nas escrituras se as coisas realmente são assim, ok? Bom, continuaremos o assunto na nossa próxima aula, não vamos terminar essa lição não, tá? Vamos falar sobre a questão da fé, em Hebreus 11:1, certo? Que relação tem a questão da fé com a inspiração das escrituras sagradas, tá bom? Agora, eu quero orar com você e abençoar a sua vida, você que esteve conosco participando aí, assistindo esse vídeo desta aula, ok? Lembrando que os nossos vídeos também, eles são úteis para você que faz parte de alguns dos nossos grupos de estudo, você que tem os estudos de forma presencial, você pode também fazer uma revisão, ou se você não pôde participar de uma reunião com o seu grupo, você pode assistir a aula agora pelo YouTube, no nosso canal, ok? E você também pode adquirir o nosso material, tá? Esse material aqui é distribuído nos grupos, e aqui está todo o conteúdo de cada módulo, né? Porque ele é dividido em módulo, em volume e em parte. Então, você tem um módulo, se você quiser acompanhar no módulo 1, parte 1, parte 2, parte 3, né? E por aí vai. São várias revistas, através das quais você pode ir tomando conta do conteúdo do curso, ok? Que Deus abençoe então a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade tão preciosa de estudarmos a tua palavra. Que o Senhor Deus possa dar graça abundante a todos os alunos do curso Panorama Bíblico, para que haja entendimento claro da tua palavra. Que, ó Deus, tomamos contato com a inspiração das Escrituras, possamos ser iluminados pelo Espírito Santo, para extrair da letra aquilo que verdadeiramente o Senhor quer falar conosco. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor me dá de ser bênção na vida de tantos irmãos através dessa ferramenta preciosa que é o vídeo. Que o Senhor possa nos abençoar e que esse vídeo alcance milhares e milhares de pessoas, não somente no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, dar o seu like se você gostou da ministração e compartilhar com as pessoas que você conhece e que você gostaria que também recebessem essa ministração.